Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja inicia o Tríduo Pascal e são 3 celebrações como se fossem uma única. Nós começamos hoje na quinta-feira e esta celebração ela só termina no sábado de Aleluia. Eu estava pensando esses dias como nós ficamos um pouco apreensivos, nós padres, os bispos também, aqueles que temos a missão de presidir a Eucaristia, e ao mesmo tempo ministros, acólitos e leitores, porque trata-se de celebrar um mistério tão alto e tão elevado, tão grande, que escapa à nossa compreensão. Sobre o mistério da Eucaristia, por exemplo, Santo Agostinho diz: Deus sendo onipotente não soube dar mais. Deus sendo sapientíssimo, aliás, Deus sendo onipotente não pôde dar mais. Deus sendo onisciente não soube dar mais. É um mistério grandioso. Depois partimos para o segundo mistério da festa da celebração de hoje, a instituição da Eucaristia. É sempre dom e mistério, como dizia o Papa João Paulo II. Como se pode compreender um homem que recebe uma bênção de Deus tão elevada a ponto de receber um pagão e, rezando sobre ele, aquele pagão tornar-se cristão e começar a participar do mundo da graça? Receber uma pessoa plena de pecados e interiormente estragada, e nós, como padres, com a graça de Deus, fazemos o trabalho do oleiro que vai recuperando, da pessoa que recupera uma imagem que está toda quebrada, não é? Às vezes a gente manda as imagens para consertar, numa pessoa que faz isso com muita perfeição, e recebemos a imagem nova. Então, no altar, aliás, no confessionário, a pessoa é renovada. É um grande mistério. Nós carregamos em vasos de argila, como diz o apóstolo Paulo, tesouros grandiosos. E por último, o mistério do amor. Jesus tinha dito aos seus discípulos, aliás, tinha dito aos judeus em primeiro lugar: amai-vos uns aos outros. Quando eles perguntaram qual era o maior mandamento, Jesus disse: amai a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Já no Evangelho de hoje, Jesus, falando para os seus apóstolos de maneira mais íntima, ele dá uma outra medida, que não é o amor a si mesmo. Porque o amor a si mesmo é um amor que às vezes digamos assim, ofuscado, obnubilado, porque muitas vezes a pessoa não está conseguindo amar nem a si mesma, por uma depressão, por uma doença, por um problema que está passando. Então não dá para medir o amor ao outro pelo amor a si mesmo, porque nem sempre estamos bem. Por isso Jesus muda a medida quando se trata dos seus apóstolos. Ele diz: amem ao próximo assim como eu vos amei, assim como Deus vos amou. Esta é a medida nova. E por último, como compreender uma igreja servidora e um mestre que se abaixa para servir e para lavar os pés dos apóstolos? É muito difícil compreender esse mistério. Quer dizer, ele se abaixa para lavar os pés. Por isso que Pedro não aceita. Pedro disse: não, o Senhor não vai me lavar os pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro então tenta transformar aquele momento, aquele acontecimento, num gesto sacramental. Não, então lava minha cabeça, lava meus pés. Jesus disse: não se trata de lavar a mão, lavar a cabeça nem pés. Aliás, nem mão nem cabeça. Se trata de lavar os pés. Se trata de algo que vocês deverão fazer depois com os outros. A igreja deve ser servidora. E quantos santos entenderam isso? Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paula, não é? Que tiveram uma vida entregue de cuidado e de zelo por aqueles que sofrem. Então esses mistérios extrapolam a nossa compreensão. Por isso que de fato a Semana Santa é uma semana um pouco tensa para quem preside e também para aqueles que estão no altar. É belo que nós celebramos, mas carregamos em vaso de argila esses tesouros para apresentar ao povo. Aquele que proclama a palavra se sente mais ansioso, porque se trata de um mistério profundíssimo. O coroinha se sente também mais ansioso e mais responsável, né? Os ministros da Eucaristia, enfim, todos nós. Nós, na celebração de hoje, somos convidados a ir à Páscoa Antiga para compreender a Páscoa Nova. A Páscoa Antiga, primitiva, se tratava da festa dos Criadores, na qual
se jogava o sangue nos campos para proteger a criação das pragas, né? De serpentes venenosas, coisas assim. Como hoje se faz por aí, né? Se chama os curadores de terreno para rezar nos terrenos e coisas assim, né? Mas era um gesto muito mais profundo, porque se tratava também da gratidão a Deus e de pedir a Deus que controlasse as pragas e que cuidasse dos rebanhos. Depois, naquela noite de Páscoa, os judeus fugiram do Egito. Os judeus trazem lembranças de que foram escravos e que foram libertos por Deus. Por isso, todo judeu deveria ir a Jerusalém para comer esta festa, que não era uma festa de templo, mas era uma festa de família, uma festa feita com a família. E durante a celebração, uma criança mais nova perguntava: papai, o que estamos celebrando hoje? E o pai respondia sobre este rito, dizia: um dia nós fomos escravos no Egito, e se incluía: nós fomos escravos. A memória do povo de Deus é diferente da nossa. O passado está entranhado no presente e o presente no passado. E ali eles imolavam um cordeiro macho, sem defeito, que não fugisse do sacrifício. Eram 3 características: um cordeiro macho, sem nenhum defeito, sem mancha. Jesus é um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem pecados, que tira o pecado do mundo. E que não fugiu do sacrifício. Ele diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. É belíssima essa palavra de Cristo. Ali também se partilhava o pão sem fermento, para recordar a noite em que o povo fugiu do Egito e que não teve tempo de colocar o pão no fermento, de temperar. 2 elementos aqui já apareceram: o sangue do cordeiro, que foi colocado na porta, e na porta dos judeus, onde tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não pôde entrar. Entrou em todas as outras casas, tirando a vida dos egípcios, inclusive, dos primogênitos, mas não pôde entrar onde havia o sangue do cordeiro. São João Crisóstomo diz que o homem que recebe o corpo de Cristo, com seu próprio hálito, e só com o hálito, consegue expulsar o demônio dos outros e da sua própria vida. Os monges do deserto também faziam desta palavra uma prática. Quando alguém lhe trazia uma pessoa endemoniada, não faziam orações prolongadas, mas apenas soprava sobre eles o sopro de Deus, que poderia queimar a força infernal e lançar o demônio fora da pessoa. Essa é a fé dos antigos, essa é a nossa fé também. As nossas casas já não são mais ungidas com o óleo de um cordeiro do Antigo Testamento, mas agora recebemos este cordeiro como alimento para a nossa vida. O pão, a carne que alimenta o homem, e o sangue que alimenta a sabedoria do homem. O vinho, símbolo da sabedoria. A carne, símbolo do nutrimento. O pão sem fermento é também hoje usado nas missas para lembrar uma pressa, não de fugir de um Egito, mas lembrar que estamos em combate contra várias forças do Egito que habitam dentro de nós, o pecado, e que temos urgência de propagar o reino de Deus. Na antiguidade era comum, na noite de Páscoa, os judeus procurarem dentro de casa o pão com fermento para jogá-lo fora, porque não se via naquela noite. O pão que servia era o pão sem fermento. O pão de fermento não servia, que era o pão do homem acomodado. Veja que o cristão é um homem a caminho. Portanto, o pão que serve é o pão que lembra e recorda o caminho do povo de Deus. E o pão sem fermento, e o pão com fermento era jogado fora. Jesus é a nova libertação do Egito, que já não está fora de nós, mas é um Egito que está dentro de nós, é o pecado. Nesta cerimônia também se provava de ervas amargas para lembrar a amargura da escravidão. Hoje recordamos também as amarguras das quais somos continuamente libertos pela graça de Deus. Quantos podemos contar vitórias sobre amarguras? Quantos podemos contar? Por exemplo, alguém que vivia amargurado nas drogas e hoje não vive mais.
Alguém que tomava remédio controlado para depressão e para tantas doenças e agora está liberto. Alguém que tinha uma doença grave, talvez um câncer, tratou-se por muitos anos e agora se sente liberto. Alguém que foi liberto de uma dívida enorme. Alguém que foi liberto de um vício como droga, bebida. Ou alguém que foi liberto de um relacionamento abusivo e violento. São libertações. Essas ervas amargas lembram o tempo da escravidão, mas recordam também que foi Deus que livrou o homem da escravidão. O povo deveria vir a Israel nesta festa para voltar às raízes, para lembrar que foram escravos e para lembrar que foi Deus que os libertou. As origens culturais e religiosas são muito importantes na composição de uma nação, do povo de Deus. Amados irmãos e irmãs, ser salvo, ser liberto mais uma vez. Deus veio em Jesus para libertar o homem primeiro de si mesmo, das suas loucuras, dos seus pecados, da sua tendência para o mal. Libertá-lo do mal personificado, digo melhor, que é o Satanás. E veio libertar o homem da maldade alheia. Vejam no domingo passado aquela mulher pecadora que Jesus a liberta das mãos daqueles homens que queriam fazer justiça de um modo equivocado. A ceia de hoje é uma ceia testamentária, na qual Jesus deixa um testamento, deixa 3 coisas para os seus filhos, para a sua igreja. E esse testamento será completado no alto da cruz, quando nos deixará mais 7 bênçãos e 7 graças. São as 7 palavras de Cristo na cruz que contemplaremos amanhã no ofício da agonia. Nos deixa hoje o sacerdócio, a instituição do sacerdócio, o mandamento do amor e do serviço. Ceia é uma ceia afetuosa, porque está ao lado das pessoas mais amadas e queridas. Inclusive um deles põe a cabeça no ombro de Jesus, no colo de Jesus. A missa começa com um beijo, para lembrar que a missa será sempre um encontro afetuoso e não um encontro em busca de razões, de reflexões teológicas somente. É também uma ceia triste e reveladora, porque ali Jesus diz: um de vós irá me trair. Santo Éfrem de Nísbe diz: o Cordeiro verdadeiro libertou as nações do Egito, mas o liberta também da morte eterna, indo até o Sheol e buscando os que eram seus. Para celebrar a Santa Ceia, são necessárias 3 atitudes. Primeiro, subir com ele para o andar de cima. Judas, diz um texto apócrifo, vomitou o corpo de Cristo, porque não tinha sentimentos nobres e nem tinha comunhão com o Senhor. Para comungar com o Senhor, é preciso subir com ele ao andar de cima. É preciso se desfazer de sentimentos mesquinhos e frágeis. E é preciso ter a grandeza do homem novo, subir para o andar mais nobre. Segundo, é preciso aceitar que Cristo nos lave os pés, aceitar que a vida cristã e a vida da igreja é um grande lava-pés e que nós precisamos continuar esses lava-pés ao longo da história da igreja. Estes dias eu pensei, por exemplo, no Padre Léo. A igreja abraçou muitas causas quando o mundo ainda não abraçava. Por exemplo, Damião de Molokai, que foi morrer na Ilha dos Leprosos, um padre jovem que tinha uma vida pela frente, teólogo, mas resolveu dar a vida pelos leprosos. O Padre Léo, da Canção Nova, que fundou a comunidade Betânia, ele contava que tratava todas as pessoas ali que tinham AIDS, tratava como se fossem filhos, e sempre abraçava e beijava. E um dia ele disse: eu não sei de que é que eu vou morrer, porque eu tenho muita intimidade com esse povo, vivo muito próximo. E ele contou: um dia eu fui beijar um dos meus filhos espirituais e uma bolha que tinha no rosto estourou justamente na minha boca. Então, assim, aqueles que o mundo rejeita, a igreja acolhe. Nos hospitais, nos leprosários. Foi assim com Madre Teresa de Calcutá e continua sendo assim até hoje. A igreja continua o seu papel de lavar os pés e de atenuar
o sofrimento da humanidade. A terceira atitude é nunca tirar o avental, porque a vida da igreja é um serviço contínuo. Santo Agostinho dizia: quando for comungar, abra bem a boca, mas abra ainda mais o coração, para entrar em comunhão interior com Cristo. São Tomás de Aquino, perto da morte, pediu a última comunhão e se ajoelhou, sem forças ainda, foi ajoelhado pelos seus discípulos, e o seu discípulo Juliano de Tocco conta que ele fez uma bela oração. Ao receber pela última vez a comunhão, ele disse: eu te recebo, preço da redenção da minha alma, por quem eu vivi, amei e estudei. Belíssimo. Vivi, amei, estudei e preguei. Diz São Tomás de Aquino: eu te adoro, Deus oculto que se esconde nessas aparências de pão e de vinho. O corpo nutre, o vinho enche de sabedoria. Amados irmãos e irmãs, possamos pensar sobre este mistério da última ceia de Jesus e possamos pedir ao Senhor que nos cubure de graças e bênçãos, que nos faça compreender a grandeza deste mistério celebrado hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.